Meus irmãos em Cristo, eu quero abraçá-los na doce e confortadora paz do Senhor. Pedi-los que comigo abramos juntos a Bíblia, o livro sagrado, para a carta aos Romanos, capítulo de número 14. Louvar a Deus, porque nós vencemos mais uma etapa da jornada da fé. E chegamos hoje aqui para nos instruirmos um pouco mais no modo como melhor servirmos ao nosso Deus. Amém? Essa é uma leitura um tanto extensa, se lida todo o parágrafo aqui proposto. Mas eu quero ler apenas do 13 até o último versículo aí, que é o 23, 11 versículos. Neste capítulo da carta que Paulo escreve à igreja do Senhor que estava em Roma. Diz assim: não nos julguemos mais uns aos outros, pelo contrário, tomai o propósito de não pôr de tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera, para esse é impura. Se por causa de comida o teu irmão se entristece, já não andas segundo o amor fraternal. Por causa da tua comida, não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu. Não seja, pois, vituperado o vosso bem, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. Não destruas a obra de Deus por causa da comida. Todas as coisas, na verdade, são limpas, mas é mal para o homem o comer com escândalo. É bom não comer carne, nem beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa com que teu irmão venha a tropeçar, ou se ofender, ou se enfraquecer. A fé que tens, tenha para ti mesmo perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova, mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé, e tudo que não provém de fé é pecado. Amém. Meus irmãos, eu tomo esse texto para uma breve reflexão neste culto de ensinamento da palavra de Deus, para que nós compreendamos um pouco mais o modo adequado, saudável, recomendável de exercermos a liberdade cristã que temos em Cristo. Lendo esse texto assim, especialmente a partir do versículo do qual eu comecei a leitura, sem nos preocuparmos com o contexto, ele pode gerar dois terríveis e perigosos erros. Primeiro, nessa expressão de que nada é impuro senão para aquele que a tem por impura, para os menos avisados, pode abrir um leque e abrir um espaço de uma dimensão ao ponto de não ter mais limites. Mas também o texto e o contexto nos diz que eu não posso, em função de regras comezinhas e pequenas da vida, e até da própria vida cristã, tornar-me juiz, crítico, mordaz e radical de alguns comportamentos e atitudes que o cristão, enquanto cristão e porque cristão, pode, no uso de suas convicções e no foro íntimo de cada um, decidir o que
lhe convém fazer. É verdade que essa palavra de Paulo, escrita à igreja em Roma, tem como pano de fundo aqui, uma igreja inserida numa realidade extremamente pagã. Era a capital do império. Uma cidade, àquela altura, cosmopolitana. Culturas e povos, etnias, religiões e crenças de todas as matizes pululavam e faziam opiniões naquela cidade. Mas a igreja, em toda época, em todo tempo, em todas as eras, ela tem seus combates. Ela é chamada a combater pela fé que uma vez por todas foi entregue aos santos. E a igreja não surgiu nem lá e nem ainda hoje num mundo que não oferece a ela resistência. Não, senhores. A igreja não surgiu no mundo, por exemplo, religioso. A igreja do Senhor Jesus, desde o seu início, teve que enfrentar uma série de crenças e postulados e verdades, aquela coisa toda, do seu tempo. E de repente, o Espírito de Deus esta noite vai nos chamar a atenção aqui, para que eu e você nos posicionemos enquanto cristãos, no uso dessa liberdade, no exercício dessa liberdade de modo saudável, de modo a edificar o irmão, mas também de modo a não nos levar a cometer desatinos que porventura venham ferir a fé que professamos. Eu fico observando que o contexto aqui é todo o capítulo 14, vai até o versículo 6 do capítulo 15. Paulo não fora, pelo menos a história não diz, muito menos a Bíblia, que Paulo fora o fundador da igreja lá em Roma. Alguém a fundou ali, talvez um convertido do dia de Pentecostes, quem sabe? E também, embora uma tradição aí diga que seja Pedro, não há como afirmar que seja Pedro também. Mas o fato é que a igreja estava lá, fundada, e naquela capital, com toda a efervescência cultural de então, o paganismo de diferentes categorias, suas festas. Por exemplo, o deus Baco, o deus Dionísio, o deus da bacanagem, e o Dionísio, o deus do vinho. E esse contexto tem tudo a ver com isto. E alguém pode perguntar, mas pastor, que implicação isso tem para nós hoje? Muitas. Porque eu disse que a igreja não surgiu e não lá no seu início e nem hoje vive no mundo neutro. Há uma cultura, há uma proposta, há um sistema, há uma ideologia montada aí no presente mundo, na presente era, que combate os valores da fé cristã. É por isso que Paulo, nessa carta, quando ele inicia a parte prática dessa carta, no capítulo 12, ele vai dizer, olha, rogo-vos pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo e santo e agradável a Deus, que é o vosso culto de entendimento, culto racional. E ele vai chegar no fim dessa carta aqui, dizendo que cada crente tem que crescer na fé e desenvolver-se ao ponto de ter convicções abalizadas na verdade. Porque conquanto eu tenha pastor, e preciso ter, eu tenho um homem de Deus sobre a minha vida, você tem pastor, você tem autoridade sobre você, mas o crente não vive uma fé policialesca. Nós não estamos mais cativos a um código de regrinhas piegas de faça ou não faça. Até porque, sem Cristo, alguém já disse, a nossa velha natureza antes do novo nascimento não obedecia a lei nenhuma. A própria lei que Deus dera aqui, inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e Deus operou milagres e
acompanhou o povo de Israel por muitos anos, mas mesmo assim eles não conseguiram cumpri-la, porque a nossa velha natureza caída não obedece lei nenhuma. Mas agora a nossa nova natureza em Cristo também não precisa de lei alguma, porque o Espírito Santo está implantando em nós a natureza santa de Cristo, e eu internalizo esses valores, para que a minha fé não seja uma fé apenas de holofotes, de visibilidade. Estando nesse púlpito, ou num buraco qualquer, em qualquer parte desse universo imenso, se eu de fato compreendo o que é ser cristão, minha postura no que concerne a valores, a ética, a princípio, tem que ser a mesma. Eu não faço porque posso ser visto, não faço porque devo, como caráter cristão que eu estou adquirindo em Cristo Jesus. E a gente sabe, os irmãos também são informados quanto a isso, que nós vivemos um tempo muito conturbado na nossa sociedade. É sabido por todos, e a gente não pode negar, que o nosso mundo ocidental, e que teve origem na cultura, na compreensão de mundo a partir da fé cristã, parece que vendeu, parece que abriu mão, parece que dispensou completamente os valores e princípios da moral cristã. E a gente se esquece de que, enquanto Paulo está pedindo aqui que nós não julguemos uns aos outros, isso é verdade. Por questões menores, há um código, há um padrão ao qual eu preciso me corresponder. Não é evidentemente, o Paulo vai descrever aqui, evidentemente, as coisas que eu faço que determinam o que sou. Mas eu devo fazer determinadas coisas como cristão, porque sou cristão, sou crente. O que sou, fatalmente, precisa qualificar o que faço. Não posso ser diferente. No mesmo capítulo 12, onde ele inicia, eu já disse, estou apenas repetindo a parte prática dessa carta, ele vai dizer o seguinte: olha, vocês têm que apresentar os vossos corpos aí e tal, procure entendimento, até o ato de cultuar que vocês oferecem ao Senhor, precisa passar pela compreensão, porque sem crescimento e amadurecimento na fé, a comunidade cristã vai enfrentar problemas de beligerância, de juízo, de escândalo. Aquele que se sente mais santo, não, eu pratico aqui uma série de regras, começa a apontar o dedo para os outros e dizer: você não é crente direito, né? E se torna juiz, fica sempre de salto alto, achando melhor, só porque ele rezou mais, só porque ele é mais perito no esparramar a reza na cara, sei lá o quê. Entendeu? É claro que a minha fé me leva a esse culto, mas não é essa prática litúrgica que me faz cristão. É o fato de ser cristão que eu preciso desembocar e chegar lá, não é? Mas o outro, mais amadurecido, com maior conhecimento, com maior informação, tende a desprezar, a pisotear, a ferir, a fazer sangrar a consciência do crente mais fraco. Aí Paulo está dizendo: gente, não é assim que a igreja tem que viver. Então, não vos amoldeis, está lá no capítulo 12, 2, não vos amoldeis ao esquema. Aliás, essa é a palavra grega que está lá. Não assumais a forma, o esquema, o jeitão de ser, o arquétipo do mundo, e mundo lá é era, sistema. Mas, ao contrário, renovai-vos, por quê? Pela renovação da vossa mente. E aí ele começa esse capítulo falando disto. Está distante de nós, mas isso tem muito a ver com a nossa igreja hoje, ou com a igreja do Senhor no mundo de hoje. Que a cultura lá fora é sempre mais glamurosa. Jesus já falou lá no seu evangelho, que no aspecto de fazer triunfar os seus valores e o seu esquema, os filhos das trevas são mais prudentes ou mais
inteligentes no uso dos seus instrumentos do que os filhos da luz. Olha como é que a maioria das pessoas hoje estão vencidas pela onda dos valores ou da moralidade pregada pelas mídias sociais. Veja o nosso país. Parece que dia após dia, não é que a gente vai imaginar que esses elementos aí do poder, em qualquer instrumento, tinham que ser anjos. Mas a coisa vem degringolando tanto, porque há uma intenção, uma motivação por trás de tudo, para desencadear um processo de total anarquia e desgoverno. Mas aí a gente, como cidadão, eu estou falando como cidadão brasileiro, e mesmo como igreja, às vezes a gente se deixa influenciar por demais ou demasiadamente por essa cultura circundante, e aí a gente começa a viver uma agenda pessoal ditada pelo espectro amplo da ideologia e da cultura à nossa volta. Aí Paulo vai dizer pelo Espírito Santo que a gente não pode admitir isso. Aí ele pede a nós aqui 4 coisas básicas, e eu encerro em minutos. Primeiro, é preciso que admitamos, que reconheçamos, que toda a igreja, em todo lugar, em todo tempo, sempre terá em si 2 grupos diferentes: o grupo dos fracos na fé e os grupos dos maduros na fé. E a liberdade cristã, devidamente, saudavelmente exercitada, precisa levar isso em consideração. Não no sentido de permanentemente desculpar a fraqueza do fraco, mas no sentido de que aqueles que têm um pouco mais de conhecimento, de informação, possa ajudar aquele que está mais fraco a crescer na fé. Eu estava olhando aqui, tentando buscar algumas palavras lá do texto original, para ver se a gente compreendia um pouco mais adequadamente essa ideia da fraqueza. Fraqueza vem de uma palavra chamada astheneia. O que é astheneia? Significa indigência, impotência, falta de força para o combate na vida. Eu vou parar aqui. A fé cristã, e o pastor leu um texto, e nós lemos com ele esta noite, quando os apóstolos, açoitados pela lei em Jerusalém, presos pelo sinédrio, saíram lá, regozijando por ter sido dignos de sofrer açoites em nome de Jesus. Talvez se fosse eu e você, nós teríamos convocado uma reunião, ou sei lá, as forças legais contrárias para nos proteger, ou menos uma grande reunião de oração, pedindo um anjo para jogar uma bomba em riba lá do sinédrio. Que agora essa cultura do inimigo tomou conta de muitos crentes, né? Ele não pode ver alguém que o questione ou mexa com ele, que já milindra. Fica milindrado e já vai e evoca para si aquela ideia da batalha espiritual, que o adversário é o vizinho mesmo. E não é isso que a Bíblia diz. Mas aqueles apóstolos açoitados, eles não oraram pedindo nem proteção sequer, pediram capacitação, mas não proteção. A igreja precisa aprender isso. E aqueles apóstolos e a igreja de todos os tempos estavam entendendo que por ser igreja, ela nunca terá uma relação amistosa e favorável com o sistema que está lá fora. E me perdoe, e o dia que começar a ser amistoso, todo cristão que tem o Espírito de Deus precisa colocar a pulga atrás da orelha, que a coisa está desandando. O dia que a igreja for aplaudida demais e viver muito aconchegada com o sistema mundano aí fora, alguma coisa está errada com ela, porque esse sistema é sempre do maligno. A gente precisa se incomodar um pouco mais com certas coisas.
Mas essa gente é fraca por algumas razões, eu enumerei aqui. Pode ser crentes, novos crentes na fé, que converteram ao cristianismo, vindos do paganismo e da idolatria. Aí entrava, no caso lá de Roma, as festas ao deus Baco, muita comida, muita bebida. Sabe de onde vem a palavra bacanagem? Vem de lá, o deus Baco. Dionísio, o deus do vinho. E aí tem aquela cultura hoje dizendo assim, não importa. Importa é o que eu creio. Você sabe que tem gente que crê, mas o crer que ele tem não afeta a vida prática dele, o comportamento prático. Fé, eu vou chegar lá, que é a quarta, se eu conseguir. Fé nesse contexto aqui não é ato de confiar. Fé nesse contexto aqui é a absorção das verdades e valores da fé, ao ponto de gerar convicções arraigadas no coração, que me faça viver a diferença como servo de Deus nesse mundo, é convicções. Por isso que diz que aquele que faz alguma coisa duvidando, que não é de fé, é pecado. Não é fé crer, não. Não tem nada a ver com fé de crer ou confiar em Deus. Não tem nada a ver com isso aqui nesse contexto. E aqui tem a ideia de que o crente, diferentemente, o crente maduro, diferentemente do crente fraco, no crescimento e desenvolvimento espiritual, ele absorveu das verdades de Deus, e essas convicções no seu coração dá a ele segurança, firmeza, para agir como tal, como servo de Deus. Então a gente tem que cuidar desses, que chegaram recentemente do mundo. A gente não pode exigir deles o mesmo comportamento, a mesma atitude, o mesmo padrão, e que eles desenvolvam ou estejam no mesmo patamar do que eu. Eu observo a Bíblia, olho a Bíblia e percebo o seguinte. Por exemplo, hoje eu não tenho, nenhum de nós aqui, inclusive, temos o mesmo direito de cometer os erros que Davi cometeu, em termos de liberar da misericórdia de Deus sobre ele. Por quê? Davi não tinha as escrituras na sua totalidade. Eu e você nós temos, e além de ter o cânon sagrado completo, nós temos 2000 anos de história da igreja. Homens antes de nós trabalharam e fizeram muito para nos dar compreensão, nos fortalecer, e a gente está caminhando para o futuro de uma estrada que começou no passado. E além do que, Davi não tinha lá o Espírito Santo nele. Teve em alguns momentos o Espírito Santo com ele, mas agora eu e você temos o Espírito Santo em nós, não apenas conosco. Na antiga dispensação, o Espírito Santo vinha para estar com. Na nova dispensação, o Espírito veio para estar em nós. E esse Espírito trabalha por meio desta palavra, gerando em nós essas convicções. Mas o crente novo na fé, vindo de algum, a gente tem que ter paciência com ele. E Paulo falou assim, olha, acolhei o irmão fraco, não para discutir a opinião. Eu sei que é do meu lado, é da minha banda. Eu estou usando banda aqui no sentido bem pejorativo. Da minha banda. Por causa do palavrório, da leitura toda e do lenga-lenga da teologia, a gente é mais tendente a polemizar. Ou como a gente gosta de uma polêmica. Discutir opiniões. Paulo falou assim, olha, não receba, faz o seguinte, acolha o irmão mais fraco, não vai ficar discutindo opiniões. Ele não está apto para isso. O homem converteu no domingo, hoje a gente seja com ele e vai querer que ele compreenda por completamente a doutrina da Trindade. Não está na hora não, irmão, espera um pouquinho mais. Ele não é bebê. Você não pode dar uma comida muito substanciosa para ele, que pode matar o bebê. Mas a outra categoria, quem são esses fracos? Os ascetas, que tem tudo a ver com não faça isso, não faça aquilo outro. Ou seja, é aquela gente que vinha, ou tinha vindo para a fé do paganismo, mas um paganismo mais filosófico, místico, das religiões gregas, que pensava que era preciso matar o corpo para liberar o espírito. Isso existe até hoje para esse mundo afora aí.
ordens de outras religiões, que o elemento se autoflagela. Quem leu o livro do Don Brown, o Código da Vinci, ouviu o filme e percebeu lá, existe até hoje. A velha ideia de que todo o mal do mundo, ou o mal do meu coração está no meu corpo. A Bíblia nunca afirmou que o corpo é mau. A Bíblia diz que o pecado está na carne, e carne não tem a ver com tecido, quando Paulo e a Bíblia usam nesse sentido, tem a ver com natureza pecaminosa caída. Isso que eu e você tem que manter crucificado o tempo todo, porque o dia que ele descer da cruz, nós estamos lascados. Paulo um dia chegou a dizer, olha, ele ia dizer, no meu corpo não habita meu, não, isso é, na minha carne, que é no corpo, especialmente depois que você veio para Jesus, o Espírito Santo habita você, o seu corpo é templo do Espírito Santo, você não precisa se autoflagelar. O que é que eu estou dizendo? O que é que aplica hoje? Crentes fracos, que acham que para ter a misericórdia de Deus a seu favor, ele tem que orar 365 dias e meio por ano, jejuar. Crente fala assim, não, agora eu vou me estressar e entrar no ativismo, todo dia eu vou orar só de madrugada, que a fila está mais curta. E quem falou para você que no céu tem fila? É claro que eu devo orar de madrugada, jejuar, isso é tudo que a Bíblia nos orienta, mas não essa forma assim de que eu preciso cumprir um sacrifício, eu tenho que me matar. E essas religiões novas aí, igreja nova, estão falando isso aí. E em cada oferta do sacrifício, é tudo do sacrifício. Irmão, o único sacrifício capaz de fazer diferença para o ser humano já foi feito por Jesus de Nazaré. Nenhum outro sacrifício muda isso. Agora eu me empenho na fé para que eu cresça. Gente que põe sempre uma cara de sofredor. Já viu aquela ordem católica trapista? Vai aqui uma crítica pela constatação. Fundada lá na França, no século XVI, o cara põe sempre uma cara de sofredor. Todos eles perguntam, e aí, irmão, tá bem? Não, irmão, está uma prova. Lascou, oh, meu Deus do céu. Estou num sofrimento terrível. E agora, com essa vitimização, com a cultura da batalha espiritual, tem gente que vê demônio em tudo. O diabo arregimentou todos os seus demônios e focou só nele. Vamos parar dessa vitimização, meu irmão. Isso é misticismo imbecilizante. Eu não preciso buscar essa cultura de acabar com a minha saúde para de repente o Espírito Santo ter ação na minha vida. Não, o Espírito Santo quer ter ação na minha vida, mas ele quer também que o meu corpo seja saudável, porque ele é templo. Meu corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Mas, quem são os fracos ainda? Terceiro, os legalistas. Esses são mais perigosos. Esses são mais beneditinos. Assim, um cara de Jesus, Maria, José. Olha para eles estão bem empacotadinhos, bem de acordo com a teologia da boutique. Olha para ele, a roupa é de crente, o cabelo é de crente, tudo é de crente. Mas só da boutique. Saiu da sacristia religiosa e nos negócios da vida, nos relacionamentos da vida, os valores e a moral dele está no mesmo nível dos valores do mundão. Mas quando ele entra na sacristia religiosa, ele tem uma série de regras. Mas o senhor está bebendo a Coca-Cola? Crente das regrinhas. Ao ponto de lá no passado alguém fez a sua decisão por Cristo, aceitou Jesus. Ao grupo de conselheiros e discipuladores, levaram-no para uma sala e deu para ele lá uma lista dos podes e não podes, até que a pessoa falou assim, mas o que é que sobrou mesmo que eu posso? A nossa fé não é inteiramente negativa, meu irmão. Nossa fé é algo positivo. Eu gosto da Bíblia, todas as vezes que pelo Espírito Santo, Paulo, por exemplo, coloca um mandamento negativo, ele agrega pelo menos mais um, imediatamente, e às vezes até dois. Ele vai assim, ó, não vos embriagueis com o mais, porque não adianta não embriagar e continuar vazio. Vou falar do outro aqui agora, aquele que cresceu, tem doutrina reta, é reto
na doutrina e no conhecimento, como um cano de uma arma, mas tão vazio quanto um. Não tem nada de Deus lá. Já viu falar? A W. Todos falou isso. Tem crente que é tão reto na doutrina quanto o cano de uma arma, mas tão oco, tão vazio quanto um. Não tem nada de Deus lá. O legalista foi combatido pelo Espírito Santo através de Paulo na igreja da Galácia. E o legalismo é perigoso, porque ele tende a apulpar aquilo de que mais negativo eu tenho, o meu orgulho. Que a cruz de Cristo tem por finalidade anular. Quando eu penso assim, não, porque eu sou pastor há 30 anos, já li a Bíblia tantas vezes, e tenho um palavrão assim, assado, cozido e temperado, Deus está me devendo. Deus não me deve nada. Eu estou distante ainda do padrão, longe. Até porque o padrão de Deus não é nenhum dos senhores e as senhoras aqui, e nem mesmo o maior homem de Deus da história. O padrão do cristão é o próprio Cristo. Então eu estou distante. Estou distante de lá. Mas o legalista até não, mas eu já fiz. Lembra lá do fariseu que desceu para o templo? Ele não orou. Ele arrogantemente ofendeu a Deus, eu penso. Ele chegou do lado, publicando lá, humilde, nem erguia os olhos ao céu, só cabisbaixo dizia: Deus, tem misericórdia de mim, pecador. A palavra lá é compaixão. Torne-se propício a mim. O outro dizia lá: olha, graças te dou, Pai, já cumpri o carnê celestial, já paguei tudo. Já jejuei os 3 jejuns do ano, ou da semana. Vê se o senhor me atende, viu? Isso não é oração, isso é petulância. A Bíblia diz que aquele que humilhado chegou diante de Deus, desceu perdoado, justificado. E o outro, não é que eu não deva fazer isso, devo, é da prática cristã. A questão não está no fazer tais práticas, é no porquê fazê-las. Se eu pensar que elas devem ser contadas como necessárias para a salvação, nada do que eu faço, mesmo depois de crente, aumenta a minha salvação, me torna melhor para Deus. O que me tornou melhor diante de Deus foi o sacrifício de Cristo e a justiça de Cristo que foi imputada em meu favor. Isso é que me torna. Mas, além disso, tem os cristãos judeus lá na igreja, e sempre tem esse. Que grupo esse povo representa hoje? Os que vêm de mistura religiosa. Você já percebeu? Olha que eu já tenho, como eu falei que gosto de polêmica, de debater, eu já tive assim umas polêmicas bem acirradas com Testemunho de Jeová. O povo da Aurora do Milênio. Pega uma enciclopédia aí, Mirador, Barça, Larousse, e leia sobre o povo da Aurora do Milênio. Você conhecer as origens, porque toda verdade tem a espessura de sua origem. Tem a bitola do seu tempo. Mas é difícil. O cabra vem intoxicado. Se ele não se disponibilizar, não se deixar tratar pelo Espírito Santo e a palavra de Deus, para fazer uma desintoxicação completa, ele nunca dá crente que presta. É os judaizantes. Eles já vieram para a fé, esse no caso aqui, com alguma orientação, alguma ideia sobre Deus. E via de regra, não chega ao conhecimento da verdade, procurando enxergá-la no seu todo. Vai pelas minúcias. E aí a maior dificuldade dessa gente é porque elas foram discipuladas com partes da Bíblia, portanto, palavra de Deus, mas elas nunca tiveram a capacidade de enxergar a amplitude da revelação de Deus. É como perder de vista a floresta diante de uma árvore. A floresta precisa continuar sendo maior do que a árvore. Chegar um lá na sua casa, pode receber se você tiver e tal. Vê com ele. Eu já fiquei 40 minutos com o dedo, ele foi me apresentar um texto de Isaías 43, falei, ok, você gosta da Bíblia? E quando a gente não quer ler, lasca na cara da gente o texto lá de João, aquele que é de Deus ou fala de Deus. Você não quer ouvir, você não...
Falei, não, quero ouvir a palavra de Deus. Ele foi ler Isaías 43, vós sois minhas. Eu falei, tá bom. Então você lê 10 versículos antes e 10 depois, para a gente entender quem são essas testemunhas no primeiro momento. Irmão, eu fiquei 40 minutos com o elemento, ele não leu, ele preferiu brigar. Eu estava na casa dele, a minha esposa lembra disso, lá em Taubaté ainda. Nós tínhamos ganho uma família lá e eles perturbando, e o pastor José Quintino Batista pediu para eu lá fazer uma visita. Irmão, e ele foi ficando, eu falei que o negócio da polêmica, e ele queimando, o troço dele lá já estava cheio de pituca, de cigarro, ele já tinha esvaziado uma garrafa de uísque, de nervoso, e eu falei, não, lê o texto, rapaz, você não diz que a gente gosta de ler a Bíblia? Você gosta da Bíblia? Lê 10 versículos antes e 10 depois, não lia, porque a coisa tem que ser montada, tem que ser, sabe, essa carta aqui, ó, essa palavra é uma carta de Deus para o ser humano, carta de amor. Você consegue ler, entender uma carta de um seu amigo que viajou para longe, está muitos anos longe do Brasil, longe de você, te escreve uma carta longa e você vai lendo parte. Você consegue honestamente entender a proposta total da carta, lendo sua parte? É preciso ler todas as escrituras, porque tem uma verdade maior das escrituras, e todas as verdades subalternas estão submissas àquela verdade maior. Mas eu vou encerrar aqui. Mas pastor, o que é o crente forte? O que o faz forte? Sabe? A palavra traduzida por forte aqui vem da mesma raiz de poder, dunamis. Aqui é um adjetivo, tá? Dynatos. E significa o quê? Alguém que tem alma e coração forte para combater pela vida cristã. Ruth Tucker, uma autora americana, tem livro dela traduzido aí para o português, escreveu um livro dizendo que a caminhada cristã é para quem tem coração forte, tem alma forte. Louvei a Deus quando o grupo de louvor, o primeiro hino que eles cantaram aqui foi firme nas promessas do meu Salvador. Forte aqui é alguém que é capaz de suportar, é apto para viver e enfrentar adversidades e calamidades, sem perder a coragem e sem abrir mão da perseverança. Volto ao texto que o Espírito Santo nos conduziu a ler, e o nosso pastor, o nosso bispo leu aqui hoje. Aqueles apóstolos podiam estar rogando praga em cima daquela gente. Está atrapalhando a obra de Deus. É os inimigos levantando contra a obra. Poderia ter pedido, Senhor, manda anjo para nos proteger. Você não vai pedir. Ele nem está rogando praga sobre o inimigo e nem pedindo proteção para si. Eles estão pedindo capacitação, coragem, ousadia. Isso que a igreja precisa, irmão. Fica em pé. Eu não tenho mais tempo. Outro dia, se eu não esquecer, eu vou voltar aqui para completar. Aí esse texto aqui. Eu dizer para você. Esse crente forte esses fortes são aqueles que têm firmeza na verdade e na prática das virtudes cristãs. Eu quero só tocar essa palavra verdade aqui. Sabe qual é o grande problema nosso? Que dificulta a gente chegar onde Paulo quis que nós chegássemos aqui, ó. Até vou ler de novo, só 2 versículos. Diz assim, 22, a fé que tenha para ti mesmo. O crente precisa desenvolver convicção. Você não pode ficar o resto da vida no berçário espiritual. No máximo um adolescente de Jeová, só fazendo pergunta e causando auê. Nós precisamos crescer um pouco mais, amadurecer na fé. Não é? Olha aqui, tenha para ti mesmo, perante Deus. Bem-aventurado é aquele que não se condena naquilo que aprova. Mas aquele que tem dúvidas é condenado se comer, porque o que faz não provém de fé. Questões particulares para você. O crente se desenvolver na fé e no crescimento a tal ponto de ele internalizar os princípios dessa verdade, para que ele não precise permanentemente estar policiado e vigiado por ninguém. Eu sei o que sou, porque sou o que devo fazer, como crente. Isso está faltando na grande maioria desse movimento evangélico brasileiro. Sabe por quê? Porque ao invés de nos aprofundarmos nessa verdade, nós estamos
invertendo as questões, a questão principal. Tudo começa na baliza da verdade. Só que a minha e a sua fé, essa fé que eu preciso absorver e guardar, ela não repousa, essa verdade não descansa e não depende do argumento da autoridade que fala, mas da autoridade do argumento da autoridade que fala. Se o argumento for fundamentado aqui, ele tem autoridade. Mas hoje a gente está vivendo muito dependente de medalhões. Dependendo se for o cara que tem muita fama e está na rede social, falar, pode ser qualquer abobrinha. O pessoal aceita. Mas a nossa verdade não depende do argumento da autoridade, mas da autoridade do argumento. E o argumento precisa ser embasado aqui. Você quer orar comigo, Pai Santo e Justo? Nós somos a comunidade da fé, a igreja dos redimidos, dos chamados do mundo para pertencer exclusivamente a Ti. Fomos chamados à liberdade cristã, é verdade, Pai, mas uma liberdade que nos faz comprometidos com o irmão mais fraco. E todos aqueles que caminharam um pouco mais, todos de nós que têm um pouco mais de conhecimento, deve ter também a compreensão e o dever de caminhar uma segunda milha a mais, de tolerar um pouco mais, de levar as cargas uns dos outros. Guarda-nos, Pai, do juízo temerário, de nos tornarmos, Pai Santo, exageradamente judicativos, exigindo das pessoas aquilo que nem mesmo nós estamos dispostos a corresponder. Mas também não permita que estagnemos em algum momento na estrada da carreira cristã, do crescimento espiritual, mas que prossigamos sempre, 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 crescendo a cada dia, porque o caminho do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Então ilumina a nossa mente e nos conduza para a maturidade espiritual, no nome de Jesus. Obrigado, irmão. Obrigado, meu pastor.